Agora pensa num filme antigo sobre uma garota possuída por um demônio e sua mãe ficando tremendamente apavorada pela situação que estava passando. Um filme que na época que foi lançado com certeza deixou inúmeras pessoas sem dormir, seja criança ou até mesmo adultos. Meus amigos, hoje vamos te ensinar a como derrotar o Exorcista. O icônico filme de 1973, que foi o início de 5 sequências, até hoje deixa uma marca registrada na história do gênero de terror. Mesmo quem nunca assistiu essa obra, conhece suas cenas mais famosas. Vendo o longa-metragem, nos colocamos no lugar da Chris, que ao mesmo tempo que a personagem está apavorada, ela ainda é a mãe que quer salvar sua filha Hannah, daquela força demoníaca que está possuindo a mesma. E como todos nós já estamos acostumados com esses filmes, sempre temos o mesmo pensamento de fuja, corra, meta o pé, carai! Mas dificilmente é como os protagonistas lidam com esses casos. Então pense nesse vídeo como um guia para o que fazer caso algum familiar ou amigo seu seja possuído por um demônio. Claro, se você acredita nessas coisas. Se não, apenas veja como curiosidade do filme e siga sua vida com esse conhecimento inútil. O filme foi baseado em um livro que por sua vez foi baseado em uma história real, de um jovem cuja identidade foi preservada, apelidado Roland Dewey. Na época, um menino de 13 anos que não tinha muitos amigos acaba ficando muito interessado em usar um tabuleiro Ouija de sua tia. Até porque, se você não tem amigos na Terra, por que não se socializar com o pessoal do inferno? E por meio desse tabuleiro, a vulnerabilidade da criança aos seres sobrenaturais aumenta. Como se o tabuleiro fosse um portal para o mundo desconhecido, semelhante ao que acontece com Hannah. Os indícios da possessão. Apesar de não pensarmos muito sobre isso, imaginamos coisas extremas e exageradas. Porém, os primeiros sinais da maldição são coisas bem sutis. Existem diferentes maneiras de como a coisa ruim pode agir em alguém, e cada um tem seus sinais de diferentes maneiras de libertação. A mais comum é o encosto. Normalmente são como fantasmas, espíritos de pessoas falecidas e pelo jeito muito carentes, que não querem partir de jeito nenhum. Eles podem trazer energia ruim aos lugares e normalmente passam despercebidos. Eles costumam se apegar a alguém que conheceram em vida e podem ser facilmente mandados embora com um banho de água e sal ou uma oração do Pai Nosso. Mas os casos mais graves da possessão são os que os espíritos tomam conta do corpo da pessoa, às vezes fazendo com que objetos se movam sozinhos. Mau cheiro, barulho sem explicações e frio repentino são os primeiros sinais. E essas mudanças passam despercebidas, principalmente nas crianças que estão entrando na adolescência e já esperamos que sejam temperamentais. Exatamente como acontece com Hannah. Pessoal, nunca é só uma fase. Depois que o espírito se hospeda no corpo da vítima, pode ocorrer mais ações drásticas, como objetos sendo jogados de um lado para o outro, a presença de uma língua estranha, ações violentas e repulsa por coisas sagradas e puras. O demônio. O demônio do filme não é qualquer ser maligno que se encontra por ali, e sim o demônio Pazuzu, que tem sua fama por ser o rei dos demônios do submundo. Ele era na verdade um demônio protetor, como dita na própria obra, o mal contra o mal. Ele é um demônio do vento e tempestade forte que trairia destruição, mas também limparia o mundo dos outros demônios. E é como aquele velho ditado, uma mão lava a outra. Talvez isso não seja muito justo, mas fazer o que, né? Quem somos nós, meros mortais, para contrariar o senhor fodão do submundo? Era comum terem amuletos desse demônio para proteção. E muitas culturas acreditavam que deviam cultar tanto os seres do bem quanto os seres do mal, como forma de respeito e evitar que sua desgraça caísse sobre você. Essa talvez fosse o motivo de alguns quererem ter esses demônios ao lado dele, mas no filme ele não é um protetor, apenas uma força do mal. Ok, mas como faz para se livrar dessa merda? Bom, como foi dito anteriormente, os demônios têm aversão ao que é puro e sagrado. Por esse motivo, o sal é muito usado contra entidades. Sal é considerado puro por diversos motivos. Antigamente ele era caro, o que já elevava o seu valor para as divindades. Em diversas culturas, ele é conhecido por afastar tudo que é ruim e negativo. A água benta tem um papel similar ao sal, também por sua pureza. Antigamente, para a expulsão desses demônios, era usada desde orações até coisas repugnantes, como excrementos, plantas podres e remédios de gosto amargo. O objetivo era tornar o hospedeiro um lugar não agradável. Então está aí a sua resposta de como se livrar dos demônios. Não tome banho. Em alguns casos, o exorcismo não é o suficiente. A história no qual o autor se baseou, do jovem Roland Dewey, teve cerca de 30 sessões de exorcismo.
Se precisar de ajuda, é sugerido que você procure um profissional do que fazer por si mesmo. Bom, e com isso concluímos nosso guia de como se livrar do demônio do exorcista. Por favor, deixem seus comentários aqui embaixo. E não esqueça de deixar o gostei também. Nós da Cinemoon agradecemos sua participação e até a próxima.